Bora falar agora sobre Fausto Vera no Atlético Mineiro. Quero dizer que a coisa evoluiu. Ouvi de uma fonte corintiana, abre aspas, de fato a negociação esquentou nas últimas horas, fecha aspas. Primeira proposta do Galo de empréstimo gratuito foi completamente recusada. A ideia do Corinthians era recuperar o investimento feito no Fausto Vera, algo na casa dos 8 milhões de dólares, totalmente descartada. O Atlético afirma não ter capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. O que os clubes discutem nesse momento é a possibilidade de uma troca de jogadores por empréstimo até o fim da temporada ou a compra do Fausto Vera por um percentual muito menor, para que o Atlético tivesse um investimento pequeno. Posso dizer que o Gabriel Milito trabalha muito fortemente para que esse negócio avance e o Fausto Vera é outro entusiasta da ideia. O volante que não consegue jogar no Corinthians fez muito boa passagem pelo Argentino Júnior quando tinha exatamente o Milito como treinador. Chegaram a especular sobre a possibilidade de Matheus Mendes, goleiro reserva do Everson, virar uma alternativa nessa troca de jogadores, mas a ideia do Corinthians era ter um jogador mais experiente, mais experimentado, que pudesse ser titular nessa mudança com o Fausto Vera. Qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Bora fechar o vídeo para te atualizar sobre tudo que está rolando em relação ao Corinthians. A principal notícia, Marcelo Paz, que foi o presidente responsável pela transformação do Fortaleza e que recentemente se transformou em CEO, o CEO do Fortaleza. O Fortaleza virou uma SAF, tá? E a partir do momento em que o clube se tornou uma sociedade anônima do futebol, o Marcelo Paz, que era o presidente, passou a exercer a função de CEO. Ele é o nome dos sonhos do Augusto Melo para se tornar o CEO do Corinthians. Nicola, tem chance dessa coisa avançar? Muito pequena, para não dizer zero. Marcelo Paz já admitiu de forma pública que num futuro não tão distante, quando deixar de ter relações com o Fortaleza, pretende experimentar a função em outros clubes de futebol do Brasil. Ele está se preparando para isso, mas não seria nem um pouco lógico que ele deixasse o Fortaleza nesse momento para trabalhar, por exemplo, no Corinthians. Mesmo levando em consideração a grandeza do timão, mas e diante da bagunça, para ser subordinado de um presidente que corre o risco de impeachment? Eu não vejo nenhuma possibilidade dessa história avançar. O Marcelo Paz tem muitos compromissos com o torcedor do Fortaleza, com o Juan Pablo Vojvoda, que já recusou várias ofertas também a pedido do Marcelo Paz. Então, essa chance de avançar é muito pequena, para não dizer nenhuma, embora o nome seja dos mais interessantes. Quero falar agora sobre goleiros. O Corinthians segue na busca por 2 goleiros. Um dos nomes é de Adriel. Já havia contado para vocês de forma exclusiva no sábado que o goleiro que pertence ao Grêmio interessa ao Bahia, tem negociações avançadas, mas alguns detalhes ainda emperram a contratação. A operação de compra havia sido quase fechada no sábado. O Corinthians acabou recuando porque não aceitou algumas das exigências do staff do atleta. Outros nomes têm sido sugeridos, oferecidos para o Corinthians. Guilherme Ochoa, que vai muito bem em Copas do Mundo, especialmente em jogos contra o Brasil, foi um dos nomes. 38 anos de idade, está ficando livre do contrato na Salernitana. O nome do argentino Andrada, que hoje atua no Monterrey do México, também foi oferecido. O Andrada é muito bom, mas precisaria haver um investimento para tirá-lo do Monterrey. Ah, só para completar, vocês lembram do Hugo Souza, o Neneca, que ainda é do Flamengo e esteve emprestado ao Chaves? Mais um jogador sugerido ao Timão. Corinthians busca solucionar esse problema o mais rápido possível. Quero trazer mais uma informação sobre o mercado. O volante Dudu, 25 anos de idade, faz bom campeonato pelo Vitória, também foi sugerido. Atleta representado pelo Will Dantas, que tem ótima relação com o atual presidente Augusto Melo. O Corinthians ficou de dar uma resposta em relação ao Dudu. De acordo com o Will Dantas, a negociação tem boas chances de acontecer. O Corinthians ainda não tomou uma posição. E esse menino, o Dudu, tem 25 anos de idade, surge no Ferroviário, ganha destaque no Volta Redonda e está na segunda temporada vestindo a camisa do Vitória. Considerações finais sobre as notícias do Corinthians. A Easy Seguros, parceira patrocinadora nas costas, vai se reunir nessa terça-feira para discutir se rescinde ou não o contrato com o Corinthians. São 11 milhões de reais por ano de patrocínio e essa grana é utilizada para o pagamento de uma dívida que o Corinthians tem com o Mano Menezes, a dívida de 12 milhões de reais. A grana entra nos cofres do Corinthians e já vai direto para o Mano. Se houver essa rescisão, pode haver problema também no pagamento do ex-treinador. Jogo contra o Atlético Goianiense na noite dessa terça-feira, super importante. A gente tem dúvida se o Carlos Miguel será titular ou não. Alguns xingamentos para ele na chegada do time a Goiânia. Vale a lembrança de que o Corinthians é o 17º colocado com 5 pontos. O Atlético Goianiense aparece em 18º com 4 pontos conquistados. Jogo para lá de complicado.